Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Ibovespa. E o tema deste vídeo é o seguinte: qual é a influência da candidatura de Flávio Bolsonaro com o comportamento de preços do Ibovespa? E ao longo desse vídeo você verá algumas coisas interessantes que aconteceram ao longo desses meses. A pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República foi oficializada no dia 5 de dezembro de 2025. O anúncio ocorreu após o parlamentar confirmar publicamente que havia sido escolhido diretamente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para representar o projeto do Partido Liberal. O mercado financeiro demonstrava forte preferência pelo nome de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, como candidato à presidência da República. Ele é visto pelo setor empresarial e por investidores como a principal opção de centro-direita para implementar agendas de ajuste fiscal e reformas tributárias. Então ficou bem claro que o mercado financeiro queria o Tarcísio, mas por teimosia da família Bolsonaro, Flávio foi escolhido, né? Então vamos continuar vendo mais um pouquinho. Olha os efeitos desta decisão. O Ibovespa vinha numa alta, como vocês podem ver nesse gráfico, até o dia 5 de dezembro, quando a candidatura de Flávio Bolsonaro foi divulgada. O Ibovespa despencou, pois o mercado financeiro preferia o Tarcísio de Freitas, ok? Isso era nítido e claro, tá? Aqui num gráfico com um zoom um pouco maior, em apenas 4 dias, então aqui onde está essa seta, foi o anúncio da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Em 4 dias, o Ibovespa caiu mais do que 5,5%, pois o mercado financeiro queria Tarcísio e não Flávio. Eu, particularmente, acredito que o Tarcísio venceria Lula com bastante facilidade. Mas a teimosia dos Bolsonaro jogou tudo pela lata do lixo. Os dias foram passando e com as pesquisas mostrando o crescimento da intenção de voto em Flávio Bolsonaro, o Ibovespa voltou a subir, conforme vocês podem ver aqui nesse canto esquerdo do gráfico. Vamos ver mais um pouco. Passado mais alguns dias, a partir de 26 de fevereiro, o Ibovespa voltou a cair com força em virtude da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Ok? Então aqui, dia 26 de fevereiro, quando inicia a guerra Estados Unidos contra o Irã, o Ibovespa despenca, as bolsas no mundo todo despencaram, o petróleo subiu com força. Na segunda metade de março, o Ibovespa se recuperou em virtude de uma expectativa do fim de guerra e também com base em novas pesquisas, tendo que algumas delas mostravam Flávio Bolsonaro à frente de Lula. Então o mercado financeiro se animou, mas a alegria durou pouco. Então, a partir da metade de março, com possibilidade de fim de guerra e Flávio Bolsonaro despontando até mesmo à frente de Lula em algumas pesquisas, a bolsa voltou a sumir. O mercado é como se tivesse, não tem outro jeito, vai esse mesmo como candidato. Na segunda metade de abril de 2026, o Ibovespa voltou a cair em razão da guerra ter piorado e do Irã, além de ter fechado o Estreito de Hormuz, bombardeou diversas bases militares dos Estados Unidos em países vizinhos. E o mundo viu que o Irã transformou o Domo de Ferro de Israel em uma peneira. Então a grande quantidade de drones e de mísseis e até mísseis de altíssima velocidade conseguiram atingir algumas localidades de Israel. E isso ficou bem claro e o mundo falou, opa, o Irã não é nenhum pato morto não, né? Vamos continuar. O primeiro áudio do senador Flávio Bolsonaro enviado ao banqueiro Daniel Vorcaro foi divulgado na noite do dia 13 de maio de 2026. Lembrando que 13 de maio é o dia da libertação dos escravos. A conversa foi revelada pelo The Intercept Brasil e mostra o parlamentar cobrando recursos do empresário para financiar o filme Dark Horse, em uma cinebiografia sobre o ex-presidente Bolsonaro. Então, antes
questionado por repórteres, Flávio dizia que nem conhecia, que não tinha conversado. E aí vem o áudio, depois mais informações. Olha o que isso provocou nesse dia no Ibovespa. Já estava caindo em razão da guerra, mas aqui foi uma queda um pouco mais acentuada. E agora uma coisa interessante para vocês pararem e pensarem. Quando a gente opera no mercado financeiro, não tem que ser torcedor nem de PT, nem de PL, nem de ninguém. O operador no mercado financeiro tem que ter uma visão independente. Tanto faz quem ganha ou quem perde, ele tem que saber aproveitar as oportunidades. Então, com o arrefecimento da guerra, com um possível cessar-fogo mais continuado, o petróleo despencou. Tinha chegado a 112, 113 dólares o barril no dia 15, entre dia 15 e 20 de maio, com as bolsas internacionais tinham subido bastante. O nosso Ibovespa, ele não acompanhou isso. Esta grande queda, o petróleo sai de 112, 113 dólares o barril, chegou a custar 90 dólares. Esta grande queda no preço do barril de petróleo não animou o Ibovespa. Não animou. Bolsas no mundo todo voltando a subir e o nosso Ibovespa despencou. Deveria ter subido. Mas por que é que o Ibovespa caiu tanto entre o dia 20 de maio e o dia 28 e 29 de maio? Em razão de outros encontros entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro terem sido divulgados. E ele mesmo confirmou. Então, vocês estão vendo aqui junto, no mesmo período, né? Nós temos a Ibovespa em queda constante e o petróleo entrando em queda a partir do dia 20 de maio. Até o dia 20 de maio, o Ibovespa estar caindo fazia sentido, porque o petróleo estava subindo em função da guerra. Mas a partir do momento em que houve um cessar-fogo, mesmo que temporário, e o petróleo voltou a recuar bastante, o Ibovespa teria que ter subido e não caído tudo isso. Ok? Mas por que o nosso Ibovespa caiu? Exatamente porque o mercado percebeu que colocaram água no chope da candidatura de Flávio Bolsonaro. A queda do Ibovespa e a disparada do dólar foram causadas pela percepção de maior aversão ao risco por parte dos investidores ao verem o senador Flávio Bolsonaro se consolidar como o principal nome da direita para as eleições presidenciais. O mercado financeiro reagiu negativamente a esses dois fatores por duas razões principais: divisão política. A indicação de Flávio Bolsonaro como candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro reduziu a força de nomes de centro ou considerados mais técnicos e pró-mercado, como o governador de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Detalhe: não dá mais tempo do Tarcísio se candidatar a presidente. Ele teria que ter feito a descompatibilização dele, saindo do governo do estado, até o dia 4 de abril. Isso já foi. Tarcísio agora só pode concorrer a governador do estado. Não tem como ser candidato a presidente. Perspectiva eleitoral. Investidores precificaram um aumento na probabilidade de reeleição do presidente Lula, uma vez que uma candidatura de Flávio Bolsonaro foi avaliada como menos competitiva por alas do mercado. Não é o Orivaldo que está falando isso. Isto é com base em informações colhidas junto ao mercado. Grandes operadores, grandes bancos, bancos de investimentos e corretoras. O cenário levou o Ibovespa a registrar quedas históricas e causou forte tensão na curva de juros futuros. Esse movimento também foi agravado pela divulgação de áudios ligando o senador a empresários, elevando ainda mais o temor de instabilidade política. E nós temos que lembrar um outro fator, né? A ida de Flávio para os Estados Unidos, pedindo que o Brasil fosse taxado. Ele fala que não, né? Mas logo após a ida dele, isso aconteceu. E também outras questões ligadas, por exemplo, ao Pix, né? Como se ele tivesse ido lá
entre aspas, oferecendo Pix por uma ajuda de Trump. Verdade ou não, é isto que está na cabeça do mercado e do povo brasileiro. Tanto é que várias pesquisas saíram posteriormente e já mostram uma grande e potencial derrota de Flávio. E não dá mais tempo de um outro candidato à direita, né? Eu acredito que Tarcísio de Freitas teria toda a chance de ganhar. A possível delação premiada do Daniel Worcaro pode impactar substancialmente a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, visto que a proposta de colaboração detalha o suposto envolvimento do senador na solicitação e cobrança de cerca de 60 milhões para financiar uma cinebiografia sobre seu pai. Impacto na candidatura. Crise reputacional severa. A relação próxima e as negociações financeiras com o banqueiro envolvido em escândalos têm gerado desgastes na imagem política de Flávio, contribuindo para uma queda nas intenções de voto que preocupa a oposição e os próprios aliados. Dependendo do que Worcaro colocar na delação e em existindo provas, grande chance de Flávio Bolsonaro, ao invés de ser presidente da República, virar réu e talvez até condenado e futuro presidiário. Por isso que eu digo que os Bolsonaro erraram feio em não terem escolhido Tarcísio. O impacto na candidatura, continuando, potencial para novas investigações. Diferentemente da delação anterior rejeitada pela Polícia Federal, a nova proposta de Worcaro incluiria conversas e o registro de repasses milionários. Isso fornece bases concretas para investigações que podem se desdobrar legalmente às vésperas das convenções partidárias. Detalhe, muito importante esse detalhe. Se comenta na mídia que Worcaro gravava tudo, tanto em áudio como em vídeo. Então imaginem se ele, para se livrar de uma prisão mais prolongada, entregue tudo isso na delação. Já estão até comentando da possibilidade de Flávio Bolsonaro fugir do Brasil. Efeito no xadrez político. Analistas avaliam que o escândalo tem potencial para embaralhar a corrida presidencial. Devido à instabilidade gerada, alas da direita já discutem nos bastidores a viabilidade de buscar um candidato alternativo para preservar o capital eleitoral do grupo. Eu acredito que talvez um nome que pudesse ter alguma chance seria o da Michelle Bolsonaro. Eu acredito que teria chance. O governador de Goiás não está crescendo nas pesquisas, nem Zema. Então acho que seria uma possibilidade. Mas pelo fato de serem extremamente machistas, dificilmente o clã Bolsonaro vai aceitar uma mulher como presidente, né? A delação, contudo, ainda necessita de homologação no Supremo Tribunal Federal. Você pode acompanhar os desdobramentos oficiais e o andamento dos acordos diretamente nas páginas de notícias do UOL ou da BBC News ou outros meios de comunicação. Com certeza isso vai ser muito divulgado. Mesmo com alguma trégua na guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, e com a consequente queda nos preços do barril de petróleo, nosso Ibovespa continua derretendo. Ficou claro nessa semana em que teve aí o feriado, né? Derretendo. E o dólar subindo. Isso está acontecendo porque o mercado financeiro já está, preste atenção, já está precificando a vitória de Lula, talvez até mesmo no primeiro turno. O mercado queria Tarcísio. O mercado queria Tarcísio e Tarcísio teria chance. Mas tá aí, né? Além de problemas do passado, com acusações de rachadinha e outros problemas, o telhado de Flávio tem vidro e vidro muito frágil. Foi o candidato errado escolhido, na minha opinião. Hoje Flávio Bolsonaro é o principal cabo eleitoral de Lula. Que coisa maluca. A extrema-direita se transformou não em concorrente, mas no principal cabo eleitoral de Lula.
Nós já vimos aí na história do Brasil Lula 1, Lula 2, Lula 3 e talvez Lula 4. Se der Lula 4, a culpa é de Flávio Bolsonaro. E por isso que o Ibovespa caiu tanto. E o Ibovespa já precifica a vitória de Lula. Que doideira, hein? Eu nunca imaginei um negócio desse. No fim do ano passado eu tinha certeza que o candidato seria o Tarcísio. E eu acho que ganharia. E o mercado estaria subindo fortemente. Principalmente agora com a queda nos preços do barril de petróleo. Mas não. O petróleo caiu e o Ibovespa subiu. Isso só tem um culpado. E o nome dele é Flávio Bolsonaro. Ok, pessoal? Obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal. Até um próximo vídeo. Abraços. E lembrem-se, quem opera no mercado financeiro não tem que ter torcida. Tem que ver o que está acontecendo. Tanto faz se você gosta do Lula ou se você gosta da direita. Não importa. O que importa é o que está acontecendo. E o mercado está precificando o que está acontecendo. Haja vista que o petróleo derretendo nesses últimos dias e o Ibovespa despencando. Era para o Ibovespa ter subido forte nessa semana, nesta primeira semana de junho, mas caiu, né? Então, esqueçam torcida. Não é Palmeiras contra Corinthians. É mercado financeiro. Ok? Abraços.